Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me engole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema, então, dia 26/8, volume 26, 28, 25 de agosto de 1929, Jesus criou o germe do Fiat Divino ao formar o Pai Nosso, virtude que tem a luz. Estava a pensar no Fiat Divino e em como o seu reino se podia estabelecer sobre a terra. Me parecia impossível, primeiro porque não há quem se ocupe de fazê-lo conhecido. E se alguma coisa se diz ou se projeta, tudo fica em palavras, mas os atos estão, quão distantes. E quem sabe que geração terá o bem de conhecer o que concerne a esses conhecimentos da divina vontade e seu reino? Segundo me parece que a terra não está preparada. E creio que para ter um bem tão grande, que o reino da divina vontade, seus conhecimentos dominem a terra, quem sabe quantos prodígios se necessitem antes. Mas, enquanto isto e outras coisas pensava, o meu doce Jesus mexeu-se dentro de mim e me disse: Minha filha, tu deves saber que minha vinda à terra e tudo o que eu fiz na redenção, minha mesma morte e ressurreição, não foi outra coisa que um ato preparatório ao reino de minha divina vontade. E quando formei o Pai Nosso, formei o germe do reino do meu Fiat Divino entre as criaturas. E se eu, quando falo, crio, e do nada faço sair as obras maiores, belas e maravilhosas, muito mais quando, com o império da minha oração falante, tenho virtude de criar o que eu quero. Por isso, o germe do reino do meu querer foi criado por mim no ato em que eu rezava, formando e recitando o Pai Nosso. E se o ensinei aos apóstolos, foi para que a igreja, ao recitar-lhe, pudesse regar e fecundar esta semente e dispor a modelar sua vida, segundo as disposições do meu Fiat Divino. Meus conhecimentos sobre ele, minhas tantas manifestações, desenvolveram este germe. E como foram acompanhados pelos atos feitos por ti em minha vontade divina, formaram-se tantos grãos de formar uma grande massa, da qual cada um pode tomar sua parte, sempre e quando quiserem, para viver da vida da divina vontade. Assim que tudo está, minha filha, os atos mais necessários está o germe criado por mim, porque se não está o germe, inútil esperar a planta. Mas, se há a semente, o trabalho que se necessita, a vontade de querer o fruto daquela semente, é certo que se terá a planta, porque tendo o germe, tem-se em poder a vida da planta daquela semente. Está quem regar este germe para fazê-lo crescer. Então tá, peraí, deixa eu ler direito. O trabalho que se necessita a vontade de querer o fruto daquela semente. Assim que tudo está, minha filha, os atos mais necessários, está o germe, criado por mim, porque se não está o germe, é inútil esperar a planta. Mas se há a semente, o trabalho que se necessita, a vontade de querer o fruto daquela semente, é certo que se terá a planta. Porque tendo o germe, tem sim poder a vida da planta daquela semente. Daquela semente. Peraí que eu perdi. Quando alguém tá digitando na hora que eu tô estudando, aí fica difícil. O cara faz eu perder. Assim que tudo está, minha filha, os atos mais necessários está o germe criado por mim. Porque se não está o germe, é inútil esperar a planta. Mas se há a semente, o trabalho que se necessita, a vontade de querer o fruto daquela semente, é certo que se terá a planta. Porque tendo o germe, tem-se em seu poder a vida da planta daquela semente. Está quem regar este germe para fazê-lo crescer. Cada Pai Nosso que se recita serve para regá-lo. Estão minhas manifestações para fazê-lo conhecido? Só se necessita quem se ofereça
a fazer de arauto e com ânimo, sem temer nada, enfrentando sacrifícios para fazê-lo conhecido. É nós, né, gente? É nós. Fazê-lo conhecido. Assim que a parte substancial está no máximo, se necessita o menos, ou seja, a parte superficial. Então Jesus saberá fazer esse caminho. Ai, Jesus, a pessoa escreve, me atrapalha, depois apaga. Pai, isso, me ajuda aqui, Senhor. Perdi totalmente onde estava. Por isso, por sua parte, não coloque nenhum obstáculo. Peraí. Cada Pai Nosso que se recita serve para regá-lo. Estão minhas manifestações para fazê-lo conhecido. Só se necessita de quem se ofereça a fazer-se de arauto. E com ânimo, sem temer nada, enfrentando sacrifício para fazê-lo conhecido, que é nós, né? Assim que a parte substancial já está no máximo, se necessitam menos. Ou seja, a parte superficial, o teu Jesus saberá fazer esse caminho para encontrar aquele que cumprirá a missão de fazer conhecido no meio dos povos minha divina vontade. Por isso, sua parte não coloque nenhum obstáculo. Faça o que puder e eu farei o resto. Você não sabe como manejarei as coisas, disporei as circunstâncias. Por isso, chega a duvidar. Pensa que meu Fiat não será conhecido e seu reino não terá sua vida sobre a terra. Depois me abandonei toda no querer divino para seguir seus atos, e meu doce Jesus acrescentou: Minha filha, quem se põe na unidade do meu querer se põe na luz, e assim como a luz tem virtude de descer no baixo e de se estender como um manto de luz, assim cada coisa que investe, assim tem virtude de elevar-se ao alto e de vestir com sua luz o que no ato se encontra, o que no alto se encontra. Assim quem se põe na luz do meu Fiat, na sua unidade de luz, com as suas ações se estende no baixo de todas as gerações e com o seu ato de luz investe a todos. Para fazer bem a todos, se eleva no alto e investe todo o céu para glorificar a todos. Por isso, em minha vontade, a alma adquire o direito de poder levar a todos a luz do eterno Fiat, com o dom de seus atos multiplicados por quantos o queiram receber. Então, vamos lá. Então, o trecho é uma dúvida da Luísa, né? Como que vai ser conhecido o reino da divina vontade? Parece que a Terra não está preparada para isso. Poucas pessoas, né, só falam, mas não tem atos claros, né, que mostrem que vão trabalhar em direção a isso. E aí ela fala, parece que a Terra não está preparada. E creio que para ter um bem tão grande, que o reino, que é o reino da divina vontade, seus conhecimentos dominem a Terra, quem sabe quantos prodígios se necessitem antes. Então Jesus já está caprichando nisso, né? Os prodígios. Tanta coisa que aconteceu, né? Desde então. Minha filha, tu deves saber que minha vinda à terra e tudo o que eu fiz na redenção, minha mesma morte e ressurreição, não foi outra coisa que um ato preparatório ao reino de minha vontade. Então é muito importante guardar essas informações aqui. E quando formei o Pai Nosso, formei já a semente do reino. Então o reino tem uma semente, uma planta entre as criaturas. E se, quando eu falo, crio e do nada faço sair as obras maiores, belas e maravilhosas, muito mais quando com o império da minha oração, que é mais ainda, eu planto uma semente. Por isso, o germe do reino do meu querer foi criado por mim no ato em que rezava o Pai Nosso. E se o ensinei aos apóstolos, foi para que a igreja, ao recitar, lhe pudesse regar e fecundar esta semente, e dispor-se a modelar sua vida segundo as disposições dessa oração, que é o meu Fiat divino. Meus conhecimentos sobre a divina vontade, minhas tantas manifestações, desenvolveram, né, a semente. E como foram acompanhados pelos atos feitos por ti, Luísa, em minha vontade divina, formaram-se tantos grãos de formar uma grande massa. É interessante. Por que ele fala de semente e depois fala que virou grão os atos da Luísa? Né? Por que ele não fala que os atos da Luísa fizeram dar frutos? Né? Ficaria mais fácil, mas tudo bem.
Formaram-se tantos grãos, de formar uma grande massa, da qual cada um pode tomar sua parte, sempre e quando quiser, para viver da vida da divina vontade. Então, uma massa, né? Que os atos feitos pela Luísa é uma massa. Então, eu não entendo ele falar de semente, depois ele falar de massa, gente. É meio confuso para mim, desculpa, eu tenho dificuldade, é para ligar uma coisa a outra. Mas tudo bem, é como se fosse frutos, então. Só se eu entender que os atos da Luísa na divina vontade foi frutos, né? Foi frutos de formar uma grande massa, da qual cada um pode tomar sua parte, sempre e quando quiser, para viver da vida da divina vontade. Assim que tudo está, minha filha, os atos mais necessários, está o germe criado por mim, porque se não está o germe, é inútil esperar a planta. Mas se há a semente, o trabalho que se necessita, a vontade de querer o fruto daquela semente. É certo que se terá a planta, porque tendo o germe, tem-se em seu poder a vida da planta, daquela semente. Está quem regar este germe para fazê-lo crescer. Cada Pai Nosso que foi recitado foi para regar. Então estão as minhas manifestações para fazê-lo conhecido. Só se necessita agora quem se ofereça a fazer de arauto. Então já tem os frutos, né? Já tem uma árvore regada, crescida, né? Para fazer de arauto e com ânimo sem temer nada, enfrentando o sacrifício para fazê-lo conhecido. Assim que a parte substancial, que é essa parte da planta, dos frutos, já está no máximo. Se necessita agora o menos, que é mostrar o reino, mostrar a planta, mostrar os frutos desta planta, revelar onde ela está, né, plantada. Então, assim que a parte substancial está no máximo, se necessita o menos, que seja, ou seja, uma parte superficial, menos. E teu Jesus saberá fazer esse caminho para encontrar aquele que cumprirá essa missão de fazer conhecido no meio dos povos, né, publicar a minha divina vontade. Por isso, por sua parte, não coloque nenhum obstáculo, faça o que puder e eu farei o resto. Você não sabe como manejarei as coisas e disporei as circunstâncias, por isso chega a duvidar. Pensa que meu feito não será conhecido e seu reino não terá sua vida sobre a terra. Então, é nós, essa parte é nós, de divulgar. Depois me abandonei toda no querer divino para seguir seus atos e meu doce Jesus acrescentou: minha filha, quem se põe na unidade do meu querer se põe na luz. E assim como a luz tem virtude de descer aqui na terra, e de se estender como um manto de luz sobre cada coisa que investe, assim tem virtude de elevar ao alto e de investir com sua luz o que no alto se encontra. Assim quem se põe na luz do meu filho, na sua unidade de luz, com suas ações se estende no baixo de todas as gerações, e com o seu ato de luz investe a todos, para fazer bem a todos. Se eleva no alto e investe todo o céu, para glorificar a todos. Por isso, em minha divina vontade, a alma adquire o direito de poder levar a todos no céu, né, no baixo e no alto do céu, a luz do eterno Fite, com o dom de seus atos multiplicados por quantos queiram receber. Por quantos queiram receber. Então, os atos dessa criatura vão ser multiplicados por quantos vão aproveitar, né, dessa revelação dela. Então, ele está falando da pessoa que vai divulgar a divina vontade. Então, eu, Aline, estou divulgando. Então, vai ser multiplicado de acordo com as pessoas que adotarem a luz que eu falo. E aí, essa luz pode ser adotada no céu, no alto, se elevar no céu, ou se descer na terra, né? Então, para todo canto os seus atos vão ser dispersos, né? Tem o poder de ir para o céu e para a terra. E para todas as gerações, passado, presente e futuro, envolver a todos e fazer o bem a todos. E aí você tem que trabalhar para fazer essa divulgação. E através de atos na divina vontade, a vida na divina vontade, tomando posse dessa massa aí que vai trazer a vida na divina vontade. Então é isso que eu entendi por enquanto. Amanhã a gente fala mais. Amanhã eu vou estar no hospital com a minha mãe. Vou ter que arrumar minha casa, fazer almoço, vou ter que deixar as coisas aqui mais ou menos organizadas para minha família aqui. Ajudar meu marido o máximo que eu puder. Depois eu vou ter que ir lá com a minha mãe. Ficar lá a tarde inteira, até o quanto eu puder. Ficar com ela lá na UTI. Então rezem por ela. Aí à noite eu vejo. Se Deus quiser, eu faço a meditação do outro dia, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Jesus, eu confio em vós. Fit, fit, fit.